Oi, gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Azevedo e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação, deixa o like que vai me ajudar muito, muito, muito. E me segue lá no Instagram, que é o Larissa Azevedo _OFC, vou deixar passando aqui embaixo. E no vídeo de hoje, vou contar um pouquinho da minha história, uma história que aconteceu comigo, que foi babado. O dia que minha mãe foi me buscar depois de eu ter ido embora de casa. Olha, que situação. Mas vou contar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo, então fiquem ligadinhas, tá? Eu vou me maquiar junto, tá? Vai ser tipo um maquia e fala, sendo que eu vou contar uma história da minha vida. Eu resolvi me maquiar, gente, só pra mim não ficar falando aqui sem fazer nada. Eu vou me maquiar e vou contar a história pra vocês. Ó, já fiz a minha sobrancelha, tá? Preenchi e delimitei pra facilitar, porque a sobrancelha eu tenho que me concentrar pra fazer. Porque se eu fizer a sobrancelha e falar ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. É um dos dois, os dois não dá. E a make que eu vou fazer, gente, vai ser uma make simples, tá? É mais pra acompanhar mesmo o que eu vou estar falando com vocês, pra, como eu falei, eu não ficar só falando aqui sem fazer nada. E eu também não vou conseguir explicar muito o que eu tô fazendo no meu rosto, mostrando o produto, porque senão eu vou acabar me embolando, sabe? E eu quero conseguir explicar pra vocês, né, o que aconteceu. E quero que vocês entendam também. E a minha sobrancelha tá super torta. Essa daqui tá grossa, essa daqui tá fina. Mas vai ficar assim mesmo, porque vai ficar assim. Gente, meu rosto tá limpo, tá? E agora eu vou hidratar. Gente, eu sei que eu tô devendo pra vocês a história minha e do Thiago, que eu tô pra contar já há maior tempão como a gente se conheceu e tudo mais. Hoje eu vou dar uma resumida, bem resumida mesmo, só pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu conheci o Thiago tem muito, muito tempo, desde pequenininha. Eu conheci o Thiago e eu era muito agarrada com o Thiago. E conforme eu fui crescendo, né, a gente foi e ficou pela primeira vez e no dia seguinte a gente já tava namorando. Foi bem rápido assim. Aí, gente, o Thiago morava em Rio das Ostras e eu morava em Caxias, né? Pra quem não sabe, são 3h30 de distância. Complicado, né, gente? Sendo que a gente ficou nesse namoro à distância, o Thiago vinha todo final de semana pra minha casa e tava dando certo. E eu, às vezes, ia lá pra casa dele, né, lá em Rio das Ostras. Sendo que eu trabalhava e estudava, então assim, eu não conseguia ficar muito tempo lá. Eu ia final de semana e domingo eu voltava, porque na segunda eu tinha que estudar e trabalhar, né? Aí foi quando os estudos estavam terminando e tudo mais, e eu decidi ir morar com o Thiago, né? Aí, sim, gente, fui morar com o Thiago lá em Rio das Ostras. Nisso, gente, minha mãe já sabia, tá? Porque eu fiquei falando com ela já há maior tempão e tal, falando que eu ia me mudar, que ia morar com o Thiago. E ela ficou meio com medo, mas ela aceitou, né? Até porque eu queria muito ir, era uma escolha minha. Eu era de menor, gente, eu tinha 17 anos, mas de qualquer forma minha mãe aceitou essa minha escolha. Aí tá, tudo bem. Fui morar em Rio das Ostras com o Thiago, né, e tava dando tudo certo e tal. A gente alugou uma casa que era tipo apartamento, né, eu acho que era apartamento. Aí a gente morou lá e tava tudo de boa, tava tudo indo bem. Aí, gente, chegou o carnaval. E como lá tem muita praia, lá fica super lotado. O carnaval lá é muito bom. Antes da pandemia, né, era muito bom. Hoje em dia fica cheio, mas não fica tão cheio e também não fica até tarde. Mas enfim, isso não vem ao caso. Aí, como lá fica muito bom, a gente veio aqui pra buscar minha mãe, né, pra ela passar o carnaval com a gente, até porque ela não tinha conhecido a nossa casa, ela não conhecia muito o Rio das Ostras. Eu acho que minha mãe nem conhecia Rio das Ostras. Aí a gente decidiu vir aqui buscar ela pra ela conhecer, né, aí a gente veio buscar ela, levamos ela lá pra Rio das Ostras, pra nossa casa. E ela simplesmente adorou, gente, ela gostou de tudo, gostou da casa, gostou do lugar. Ela ficou muito feliz pela gente, até porque ela tava achando uma outra coisa, né, ela tava super preocupada e tudo mais, e ela viu que era totalmente diferente, que eu já tinha minha casa, já tinha minhas coisas, eu tava conseguindo dar conta de tudo, eu e o Thiago tava dando conta de tudo, sabe? Por mais que era uma coisa muito nova pra mim, eu não tava acostumada, né, gente? Foi a primeira vez que eu saí de casa com 17 anos pra morar junto já, e foi tudo muito rápido. Eu fiquei com o Thiago, comecei a namorar, eu acho que depois de uns 3 meses, né, eu já tava morando com o Thiago. Então era tudo muito novo pra mim, e esse era o medo da minha mãe, ainda mais porque eu não tava do lado da minha mãe, eu tava a 3h30 de distância. Então, assim, aliviou bem a cabeça dela ela ter ido e tal.
Aí depois que ela foi embora, né, passou uns dias, a gente tinha um casal de amigo que a gente sempre ia na casa deles e tal. Aí eles iam se mudar, né, da casa deles. Eles também moravam de aluguel e a casa deles era muito boa. Aí era casa própria, era independente, na verdade, né? Era casa independente, tinha quintal, era muito espaçosa. Era diferente da casa que a gente morava, porque era, como eu falei, era tipo um apartamento. Então, assim, não só tinha um quarto, não tinha quintal, só tinha uma varandinha pra lavar, estender roupa, era muito pequenininho. E o valor do aluguel era o mesmo desse apartamento e da casa deles. Aí, como eles iam sair, a gente decidiu alugar essa casa, né? Porque ia ser muito melhor pra gente e era até pertinho uma da outra, uma casa da outra. Aí a gente decidiu alugar, né? No dia que eles saíram, sendo que a gente ia ter que esperar a reforma, porque eles iam sair, eles iam reformar. Coisa simples, pintar, botar tudo no lugar, ajeitar algumas coisas que estavam quebradas. E nisso a gente ia ter que esperar, né? Pra gente entrar na casa tudo direitinho. Aí, e nisso também a gente teria que conversar com o proprietário da casa que a gente morava, do apartamento, né? Aí quando a gente foi falar com ele, ele foi e falou que a gente ia ter que sair naquele mesmo mês. Se a gente realmente fosse sair, a gente ia ter que sair naquele mesmo mês, porque tinha uma pessoa querendo alugar e ele não alugou porque não tinha casa disponível. E como a gente ia sair, ia ter casa disponível. E se a gente não saísse aquele mês, ele ia acabar perdendo, né, um inquilino. Não sei se é assim que se fala, eu acho que é assim. Ele ia acabar perdendo um inquilino, então a gente ia ter que sair naquele mesmo mês. Aí, tipo assim, né, dificultou pra gente. Porque a gente ia ter que fazer tudo rápido, mudança, a gente ia ter que achar um lugar pra ficar. E nisso o Thiago tinha um amigo, tem, né, um amigo lá em Rio das Ostras, que é muito amigo do Thiago mesmo. E ele mora numa kitnet. E do lado da kitnet dele, tinha outra kitnet, que é dele e da família dele, e que tava disponível sem ninguém. Aí ele foi e deixou a gente ficar lá, né, nessa kitnet, até a casa ser reformada. E, gente, eu já esqueci de falar um detalhe importante pra vocês, porque senão vocês não iam entender. Eu avisei pra minha mãe, né, que eu tinha achado uma casa. Gente, ignora o cachorro, porque é impossível. Vocês já sabem, né? Eu tinha avisado a minha mãe que eu tinha achado uma casa melhor, que eu ia me mudar. Fiz até uma chamada de vídeo, né, com a minha mãe lá na casa, mostrei tudo ela e ela super gostou também, ela adorou a casa e achou melhor também eu me mudar. O que ele quer, gente? Você é tão linda. Obrigada. Muito linda. Ai, gente, olha, esse cachorro tá impossível. Sendo que, quando eu falei com a minha mãe, né, que eu ia me mudar, que eu tinha achado uma casa, eu não tinha falado com o dono da casa que eu morava, do apartamento. Então, eu não sabia que eu ia ter que sair dali no mesmo mês. E aí, nisso, eu dei mole, cara, de não ter contado pra minha mãe, né, porque... Até porque não veio na minha cabeça que ela ia se preocupar e tudo mais. Né? Até porque, tipo assim, eu pensava assim, hoje em dia eu penso diferente, né? Conhecendo a mãe que eu tenho e tudo mais, e criei responsabilidade, sou mais madura, então eu agiria diferente. Mas no dia eu pensei assim, no dia eu pensei não, né? Mas eu pensei assim, eu pensava assim, na verdade, eu saí da casa da minha mãe, eu não preciso dar satisfação, eu não preciso falar nada pra ela, porque agora eu tenho minha vida, eu sou casada e tudo mais. Eu pensava isso. Sendo que o problema não era dar satisfação pra minha mãe. O problema era eu avisar ela pra ela não ficar preocupada. Então, assim, esse foi o meu erro, né? Aí, enfim, como eu falei, eu fiz chamada de vídeo, ela adorou a casa e tudo mais. Aí, depois de eu ter falado com a minha mãe, eu fui lá e falei com o dono do apartamento que eu e o Thiago morava. Aí aconteceu esse negócio, né, da gente ter que sair no mesmo mês, e um amigo do Thiago falou que a gente poderia ficar na kitnet do lado da casa dele, até a reforma da casa ficar pronta. Aí a gente foi, né? Deixamos a casa lá que a gente morava tudo nos trinques, fizemos a mudança tudo direitinho. E fomos pra casa desse amigo do Thiago, nessa kitnet, né? Que tava disponível pra gente ficar. E assim, o lugar que a gente ficou era em Rio das Ostras mesmo, não era tão longe. E não era do lado, né? Mas também não era muito longe. E era um lugar mais humilde, sabe? E lá, gente, o sinal, olha, horrível. Não tinha sinal e também não tinha Wi-Fi. E sem sinal e sem Wi-Fi, como é que eu falava com a minha mãe? E eu falava com a minha mãe quase todos os dias, né? Eu ficava uns 2, 3 dias sem falar com a minha mãe e depois eu
era muito difícil ficar 3 dias, né? No máximo que eu ficava era 2 dias. Mas acontecia de ficar uns 3 dias sem falar com a minha mãe. E eu sempre tava mandando mensagem. E nessa correria de mudança, vocês sabem que eu sou uma pessoa, né, que gosta de agitar as coisas, tudo a modo vão-se embora, tudo na mesma hora. Eu, nessa correria de mudança, eu nem tinha pra falar com a minha mãe. E eu também não sabia que ia chegar lá, não ia ter sinal, né, gente? Eu não ia adivinhar, né? Eu não sabia. Porque a gente ia pra casa dele, mas, tipo, eu não ligava pra internet, eu não ligava pra sinal, até porque a gente ia lá pra gente conversar, beber, zoar, e eu esquecia a internet. Até porque eu também nem trabalhava com a internet, então eu nem usava, gente, direito o Instagram, nem usava quase nada direito. Quase não ficava no WhatsApp, era muito difícil, sabe? E aí, lá sem sinal, né, como eu falei, sem internet, sem sinal, sem Wi-Fi, sem bodega nenhuma, eu não consegui falar com minha mãe. E nisso eu fiquei, acho que um pouco mais de uma semana sem falar com a minha mãe. Aí você pensa no desespero da velha, gente, porque ela não conseguia falar comigo, né, e ela imaginando o pior, porque mãe é assim, né, gente? Não sei a mãe de vocês, mas acho que mãe é sempre assim. Quando a filha se muda, a filha sempre manda mensagem. Depois que fica uns 4 dias sem mandar mensagem, já entra em desespero. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Né? Minha mãe entrou em desespero, né? Isso ela falando, que ela ficava chorando, pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo e tentava falar comigo e não conseguia. E eu também, gente, olha, eu não imaginava que minha mãe ia estar preocupada, que minha mãe ia estar pensando em alguma coisa. Eu simplesmente não imaginava, gente. Minha mente infantil. Não, e não era infantil, né, gente? Mas eu não era tão madura como sou hoje em dia e não passava pela minha cabeça. Se passava só aquilo que eu falei com vocês. Eu não preciso dar satisfação da minha vida pra ninguém. Então eu simplesmente, gente, não imaginava o que tava passando aqui na casa da minha mãe, né? E aí foi quando minha mãe decidiu, né, ir pra Rio das Ostras pra ir me buscar. Por conta de, vamos dizer assim, uma semana, tem 7 dias, por causa de uns 10 dias, né? Por conta de uns 10 dias, né, eu morando com o Thiago sem falar com ela, ela decidiu ir me buscar. E desespero de mãe. Eu acho que eu seria uma mãe dessas. Ai, gente, olha, cada coisa que já aconteceu na minha vida, aconteceu muita coisa, gente, eu já vivi muita coisa, eu tenho que contar tudo pra vocês, porque eu sei que vocês vão gostar dessas histórias doidas que eu já vivi. Eu e o Thiago já vivemos muita coisa. Aí minha mãe foi me buscar, sendo que ela foi na minha antiga casa, né, que ela foi no carnaval, que ela sabia como chegar. Na verdade, ela não sabia nem como chegar, gente, eu não sei o que minha mãe fez. Eu sei que ela foi pra Rio das Ostras e ficou caçando e acabou achando a casa que eu morava. E nisso ela ficou gritando lá meu nome, né, e ninguém atendia, até que um vizinho nosso, que era colega nosso, né, foi, atendeu e falou que a gente tinha se mudado, que a gente não morava mais lá. E aí minha mãe simplesmente entrou em desespero, gente. Minha mãe começou a chorar, quase desmaiou. Sendo que a minha mãe, em vez de ela pensar que eu poderia ter me mudado pra casa que eu realmente ia me mudar, ela não pensou nisso. Não sei por que minha mãe não pensou nisso. Ela pensou que eu tinha morrido, que o Thiago tinha me matado, que tinha acontecido alguma coisa. A gente sofreu um acidente, sei lá, eu acho que ela pensou em tudo, mas não pensou que eu poderia estar na casa, de boa, relax, e só não tinha falado com ela, né? Sendo que ela também poderia ter imaginado, pô, se ela estivesse na casa dela, ela teria me avisado, né? Mas aí eu sei que ela ficou muito nervosa. Sorte que o menino que atendeu ela, né, que era o nosso ex-vizinho, colega nosso, ele ajudou a gente a fazer a mudança. Porque ele tinha uma Kombi lá que não tinha banco, e aí deu pra fazer a nossa mudança de boa. E aí ele que ajudou a gente na mudança, então ele sabia onde a gente tava, né? E aí ele foi e falou pra minha mãe, eu sei onde sua filha tá, eu posso te levar lá. Aí minha mãe foi e foi com ele foi lá levar a minha mãe. Aí, chegando lá, gente, ele levou certinho, né, onde eu estava, na casa desse amigo do Thiago, que era kitnet. E aí eu tava na varanda, eu acho que eu tava cortando alguma coisa pra fazer comida. Eu não lembro o que eu tava fazendo, eu sei que eu tava sentada na varanda, né, o Thiago também tava na varanda, tava todo mundo na varanda conversando e eu acho que eu tava cortando batata, alguma coisa assim que eu tava fazendo. Aí minha mãe foi e gritou meu nome. Aí quando eu vi a voz da minha mãe gritando meu nome, Larissa, tipo assim, eu fiquei sem reação. Eu fiquei tipo, gente, a minha mãe, o que ela tá fazendo aqui? Será que aconteceu alguma coisa? Se passou um monte de coisa na minha cabeça, menos que tava acontecendo isso tudo e ela veio me buscar. Não passou isso na minha cabeça, né? Aí eu fiquei paralisada ali, gente. Aí o Thiago, vai lá, cara, atender a sua mãe.
Aí foi quando eu reagi, né, e fui lá atender ela. A minha mãe tava desesperada, começou a brigar comigo, falando que eu não tinha falado nada com ela. E, gente, falou muita coisa. Brigou com o Thiago também, falou que o Thiago foi um responsável de não ter falado com ela. E Mas eu falei. Aí ele falou que ele realmente falou, gente, sendo que minha mãe queria falar comigo, não queria falar com ele, sabe? Aí nisso minha mãe falou que ia me levar de volta, e eu falei que não ia. Aí quem entrou em desespero foi eu. Falei que não ia, agarrei o Thiago, gente, eu agarrei o Thiago, falei, não vou, eu tenho a minha vida aqui, não sei o que, não vou, e o Thiago, cara, você vai sim, você vai porque ele é sua mãe e você é de menor. E mesmo se você não fosse de menor, você iria a respeito da sua mãe. E hoje em dia, gente, eu teria ido na mesma hora, né? Hoje em dia eu sou de maior e eu teria ido na mesma hora a respeito da minha mãe, né? Porque é minha mãe, né? E agora, tipo assim, eu parei pra pensar, eu fico imaginando, gente, coitada da minha mãe, o que ela não deve ter passado, o que ela não deve ter pensado que aconteceu, eu imagino o desespero. Pra ela sair daqui e ir pra Rio das Ostras atrás de mim, é porque ela tava muito desesperada. E eu não pensei nisso na hora. A única coisa que eu tava pensando é, tipo, de ter largado a minha vida, largado as minhas coisas, porque, tipo assim, eu tava super ansiosa pra minha casa, né, que eu ia me mudar pra casa que tava em reforma. Eu tava super ansiosa, tinha minhas coisas, meu fogão, minhas coisas de cozinha, eu tinha quase tudo. Então, tipo, eu tava deixando tudo pra trás e eu só pensava nisso. E também deixando o Thiago pra trás, porque eu imaginava, o Thiago não vai querer vir atrás de mim, o Thiago não vai querer ficar comigo. E eu pensava em um monte de coisa, gente. E hoje em dia eu pensaria totalmente diferente. Eu pensaria do lado da minha mãe, sabe? O que minha mãe não teve estar pensando, o que minha mãe não passou, o que o desespero da minha mãe. Hoje em dia eu fico rindo, gente, mas olha, nossa, foi péssimo. Eu fiquei muito chateada, muito triste mesmo. E aí, gente, eu peguei uma mochilinha, né, que era o que eu tinha. Peguei uma mochilinha, botei umas pecinhas de roupa e vim embora pra Caxias, murchinha, tristinha. Muito chateada, muito chateada mesmo. Mas aí, gente, em momento nenhum eu tratei minha mãe mal. Pelo contrário, quando ela chegou lá, eu abracei ela, porque eu tava cheia de saudade, chorei pra caramba também. Fiquei muito feliz de ter visto ela. Só fiquei triste por ter vindo embora, ter que deixar a minha vida toda lá. Porque eu, tipo assim, eu também não imaginava assim, eu tô vindo, mas depois eu posso voltar. Eu não imaginei isso. Eu pensei que eu ia embora de vez e acabou. Eu e o Thiago acabou, meu mundo acabou. Olha, gente, foi muito doloroso pra mim, tá? Eu sei que vocês podem estar rindo aí igual eu tô rindo agora, mas foi muito doloroso pra mim. Pro Thiago não foi doloroso nada. Nada doloroso. Não. Aí tá, gente, Tive que vir pra cá. Aí passou uma semana, o Thiago veio, né, atrás de mim. Sua mãe falou, ele vai atrás de mim. Minha mãe virou, porque, tipo assim, depois que eu cheguei em casa, eu fiquei muito chateada, né, por conta do meu relacionamento. Eu tava casada, não no papel, mas casada, morando junto com o Thiago. Aí ela virou pra mim e falou assim, Larissa, se o Thiago ama você de verdade, ele vai vir atrás de você. Você já foi atrás dele uma vez, agora é a vez dele de vir atrás de você. Aí tá, aí eu botei isso na minha cabeça e uma semana depois o Thiago, né, veio atrás de mim. Aí quando ele veio, ele trouxe algumas roupas minhas que ficou lá, sendo que, tipo assim, gente, ficou muita coisa, gente, eu tinha muita roupa, eu tinha muito sapato, eu tinha muita coisa mesmo, muito biquíni, muito tudo. E ficou tudo lá, porque no dia que eu vim, eu não me importei de trazer nada, né, porque eu tava muito triste. E quando o Thiago veio, eu pedi ele pra trazer algumas coisas, mas ele também não ia conseguir trazer tudo. E acabou que ficou tudo lá, gente, a gente perdeu tudo. Eu perdi minha roupa toda, perdi meu fogão, perdi minhas coisas de cozinha, perdi tudo, gente. Assim, não foi total perda, porque ficou com o amigo do Thiago, né? Ele ficou usando algumas coisas, não minhas roupas, né? Minhas roupas eu não sei onde foi parar. Não sei o que aconteceu com minhas roupas. Eu também nem perguntei. Mas eu sei que assim, o fogão, essas coisas assim, ele ficou pra ele. A gente deu, né? Ele não saiu pegando, a gente deu até porque trazer de lá pra cá não ia ter como. Né? No momento não ia ter como e ia acabar se estragando lá na casa. Aí a gente não trouxe. E acabou que a gente, né, ficou sem nada. Aí ficou eu morando aqui com a minha mãe, né, no caso em Caxias, e o Thiago ficou morando com a mãe dele, que mora em Campo Grande. Pra quem não sabe, Campo Grande e Caxias é 40 minutos de distância. Aí ele ficou morando com a mãe dele, porque ele também veio de vez, né, porque eu ia ficar aqui de vez, então ele veio de vez também, pra ficar com a gata dele, com a Barbie Grell. Aí a gente ficava intercalando. No final de semana ele vinha pra cá e tinha final de semana que eu ficava lá em Campo Grande.
Sendo que eu ficava mais lá em Campo Grande do que ele aqui, porque às vezes eu ia, tipo assim, final de semana eu ia lá pra Campo Grande e ficava uma semana completa lá, porque eu não tava trabalhando, não tava mais estudando, então eu ficava muito lá. E isso, gente, tava sendo bem ruim pra mim, né? E pro Thiago também, porque a gente já tava acostumado a ficar sempre junto. A gente fazia tudo junto lá em Rio das Ostras. A gente tava acostumado a dormir junto todos os dias. E a morar junto, eu tava acostumada a ter minhas coisas, a ter minhas responsabilidades como dona de casa. E isso tava sendo bem ruim pra mim. Deixa eu fazer o delineado aqui, gente, porque pra fazer o delineado eu tenho que dar total atenção só pro delineado. Peraí. Eu vou tentar fazer um delineado diferenciado hoje, gente. Não sei se vai dar certo. Essa maquiagem, na verdade, tá toda cagada, né? Porque eu sou muito ruim fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu maquiando e falando não dá muito certo. Então, ficou isso aqui, né? E o nariz, gente, eu não consegui fazer muita coisa no nariz por conta do meu piercing. Eu coloquei piercing hoje, tá bem dolorido. Então, a base eu não consegui espalhar tanto, sabe? Então, deve estar meio cagadinho. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas vendo aqui, tá mais ou menos, tá um pouquinho cagado. Ai, peraí. Gente, não sei o que é isso aqui, tá? Ficou assim. Não me julguem, tá? Deu errado? Deu errado. Mas eu vou fazer até o final, porque sou guerreira. Essa inspiração aqui eu peguei lá do Pinterest. Achei que ia dar certo? Achei. Deu certo? Não deu? Mas é sobre isso. Vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz. Gente, ó, caguei meu olho todo. Tive que vir corrigindo tudo. E eu acho que eu vou cagar esse olho aqui também. Vou ter que corrigir tudo. E é isso. Fazer o quê, né? Vou fazer aqui o delineado e já volto pra explicar pra vocês como eu fiz aqui isso aqui, gente. Ó, gente, fiz o delineado normal, tá? Eu vou explicar pra vocês, gente, como eu fiz, mas tá tudo cagado. Não sei nem se vocês vão querer fazer isso daqui. Vocês não vão querer. Olha. Mas tudo bem. Fiz o delineado normal e agora eu vou vir puxando uma linhazinha. Ó, vocês estão vendo essa marcaçãozinha aqui da minha pálpebra? Porque a minha pálpebra é caída, né? Porque meu olho é muito pequeno. Aí, nessa marcaçãozinha aqui, vai ser a marcaçãozinha que eu vou puxar o outro delineado. Eu vou puxar um pouquinho só mais acima. Igual esse daqui, ó, tá vendo que ele tá na marcação certinha? Na verdade, tá um pouquinho mais acima, então eu vou botar um pouquinho mais acima esse aqui também. E aí, gente, é muita paciência, porque nessa parte aqui eu borrei tudo, né? Porque minha coordenação motora é horrível, é horrível. Mas, se borrar, tem conserto, porque isso aqui eu consegui consertar. Não ficou muito bom, mas é o que temos pra hoje, gente. A gente tem que se contentar com o que tem. Ó, vou puxar aqui. Vou tentar fazer bem devagarzinho, gente, pra ver se dá certo. Já caguei tudo, gente. Ó, tá vendo? Eu faço a linhazinha, aí eu venho tipo um gatinho, puxo pra cima e desço pra baixo. Gente, reforcei a linha, caguei tudo, mas aí eu consegui consertar. Mesmo assim ficou cagado, mas é o que temos. Aí agora eu vou fazer só uma linhazinha aqui em cima, que vai ser essa daqui, ó. Que é mais fácil. Só que mesmo assim eu caguei todo também. Aí depois eu venho consertando. E pra mim consertar, gente, eu só venho passando por cima, tá? Da onde eu borrei com a base, que é essa daqui, ó. Muita calma nessa hora. Tipo isso, gente. Agora eu só vou dar uma reforçada e já volto. E aqui embaixo, gente, eu vou puxar aqui, ó. Eu não sei o nome disso, mas eu só puxar. Ó. Puxa. Puxou. E vou fazer também uma linhazinha aqui, ó, bem no meio do meu olho, de preto, ó. Agora eu venho com a sombra rosa, essa aqui, ó, da paleta da Ludurana. Boto aqui, ó, no meio, da onde eu botei o preto. E aqui no meio. Ó. Vou botando assim, gente, de qualquer jeito. E vou subindo. E aqui eu vou descendo, dando batidinhas. E fica isso, gente. Não sei
sei que é isso não, mas fica. Gente, e resumindo a história pra vocês, que eu já ia esquecer, né, de finalizar a história aqui pra vocês. Aí, como eu falei, né, que o Thiago tava lá na casa da mãe dele em Campo Grande, e eu aqui em Caxias. Aí acabou que eu fiz 18 anos e tudo mais, e aí o Thiago foi passar uns dias lá em Minas Gerais, né, ele falou que ia passar uns 15 dias em Minas Gerais, porque ele conhecia um menino que morava lá, que era um amigo dele, e tinha bastante tatuagem pra ele fazer lá. Muita gente conhecia o trabalho dele aqui e queria tatuar com ele lá. E aí ele foi, né, ficou os 15 dias, aí passou os 15 dias, né, e ele falou que não queria mais voltar, queria morar lá. E eu, tipo, com cara de palhaço, né, literalmente que tá aparecendo essa maquiagem aqui. Fiquei assim, com essa cara de palhaço. Aí eu fui e falei que eu não ia morar lá, e ele querendo que eu fosse morar lá, eu falei que não ia, aí eu fui e falei que a gente ia terminar. Aí, tá, gente, acabou que eu terminei, mas aí acabou que eu fui morar lá também. E isso aí é uma outra história pra me contar pra vocês, tá? Uma história de quando eu morei em Minas Gerais, eu vou contar pra vocês também. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, vocês deixam bastante like e comenta aqui nos comentários que vocês gostaram desse vídeo, que aí eu vou estar trazendo mais relatos da minha vida, mais contos, mais histórias. Agora deixa eu finalizar essa make aqui e já já apareço com o resultado final. Make final. Gente, lembrando aqui que o foco desse vídeo não foi maquiagem, tá? Foi mais a história que eu contei pra vocês. A maquiagem eu fui fazendo, como eu falei, de qualquer jeito. Só isso aqui que eu dei um pouquinho de atenção pra fazer, mas aí eu também não gostei muito, gente. Ficou assim. Não gostei muito, mas é sobre isso. Vou tentar fazer um videozinho aqui pra essa maquiagem não ter sido em vão. Em vão não, né? Foi bom que eu gravei pra vocês. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da história que eu contei pra vocês. E como eu falei, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra me saber e eu trazer mais pra vocês. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.